O Irã está recuando completamente. Após apenas 4 dias do bloqueio dos Estados Unidos, o Irã anunciou que vai reabrir o Estreito de Hormuz. Vai cancelar seu programa nuclear e, além disso, vai devolver o urânio enriquecido que possui. Se tudo isso for verdade, é uma rendição completa. E aconteceu em 4 dias. Foi só isso que bastou. É exatamente por isso que tantos apoiadores iranianos estão perdendo a cabeça e estão se manifestando contra o próprio governo. Eles veem isso pelo que é, uma rendição completa. Então, vamos olhar os detalhes. Aqui está a declaração de Trump que ele acabou de divulgar. O Irã anunciou que o Estreito do Irã está totalmente aberto e pronto para passagem total. Acho que ele quis dizer Estreito de Hormuz. Caso contrário, tenho certeza de que os países do Golfo estão muito insatisfeitos com o fato de o Estreito estar sendo renomeado em homenagem ao Irã. Mas, de qualquer forma, após essa declaração, Trump divulgou outra. Trump diz que o Irã, com a ajuda dos Estados Unidos, removeu ou está removendo todas as minas marítimas. Isso significaria que os navios podem usar as rotas Noma novamente, bem no meio do Estreito de Hormuz, como faziam antes dessa guerra começar. Aqui as coisas ficam confusas, pois a declaração iraniana diz o oposto disso. Isso indica que alguém está mentindo. Vamos usar nosso chapéu de Sherlock Holmes e descobrir quem mente. Esta é a declaração iraniana. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que, conforme o cessar-fogo no Líbano, a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz está totalmente liberada durante o período do cessar-fogo, seguindo a rota coordenada já anunciada. 2 questões importantes devem ser destacadas. O Irã afirmou que o Estreito de Hormuz ficará aberto apenas até o fim do cessar-fogo, que termina na terça-feira, em cerca de 5 dias. Portanto, se o cessar-fogo não for renovado, o Irã pode atacar navios novamente. Isso será discutido na próxima semana. O segundo ponto importante aqui é que o Irã está dizendo que o estreito só está aberto em rotas coordenadas. A rota da Guarda Revolucionária Iraniana passa atrás das ilhas de Larak e Qassem, diferente da rota Noma usada antes da guerra. Como já disse, alguém está mentindo. Vamos analisar o mapa e o feed ao vivo do tráfego marítimo para descobrir quem está mentindo, já que o mapa revela tudo. É isso que estamos vendo. Hoje de manhã, um navio grego com cerca de 2 milhões de barris de petróleo carregados na Arábia Saudita ou Bahrein cruzou o Estreito de Hormuz com o AIS desligado. Mas pelo que sabemos, podemos dizer que provavelmente ele passou pela rota Nomo bem no meio do estreito. E essa viagem, na verdade, aconteceu antes mesmo do anúncio ser feito. Outro navio cruza o Estreito de Hormuz enquanto gravo este vídeo. Pouco antes do anúncio iraniano, um navio de cruzeiro partiu do porto de Dubai rumo ao estreito. Estou gravando isso por volta das 11h30 da manhã. No horário do Texas, esse navio de cruzeiro tecnicamente cruzou o Estreito de Hormuz bem no meio. Ele não está usando uma rota designada pelo Irã. Ele está usando a rota Noma, que os navios usavam antes da guerra. Além disso, esse navio está com o AIS totalmente ligado, sem tentar esconder nada. Todos podem ver a rota exata que ele segue, indicando que quem mente provavelmente é o Irã. Agora, é claro, ainda precisamos continuar acompanhando para ver se o tráfego volta ao normal. Mas, até o momento, parece que o Estreito de Hormuz está completamente aberto. Agora, o motivo pelo qual o Irã está fazendo isso provavelmente tem a ver com o bloqueio dos Estados Unidos. E antes de entrarmos nesse assunto, só um lembrete rápido para você curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Seu apoio é muito importante para nosso algoritmo. Agora, seguimos com as notícias. Como o Comando Central disse ontem, 90% do comércio iraniano, 90% da economia deles, é alimentada pelo comércio marítimo que passa pelo Estreito de Hormuz e pelo Golfo de Omã. Foi exatamente nesse ponto que a Marinha dos Estados Unidos instalou o bloqueio há 4 dias. Desde então, nenhum navio passou. Nada entra ou sai. A economia iraniana, já em dificuldades, não suporta essa pressão. Por isso, o Irã está abrindo mão de praticamente todo o poder de barganha que ainda tem. Napoleão dizia que para vencer uma guerra é preciso dinheiro, dinheiro e dinheiro. E o Irã atualmente não está entrando dinheiro. E é por isso que eles estão dispostos a negociar de forma bastante justa. Agora, tenho quase certeza de que Napoleão disse essa frase. Mas se eu estiver errado, me avise nos comentários aqui embaixo. Para os mercados de petróleo, isso é uma ótima notícia. Os preços caíram para menos de $90 por barril, chegando a $83 enquanto gravo isso.
E além disso, o Irã está realmente abrindo o Estreito de Hormuz, sem realmente fazer com que os Estados Unidos retirem o bloqueio dos seus próprios portos. Isso significa que o bloqueio dos Estados Unidos ainda continua, enquanto o Irã recuou. Isso mostra quem sente a pressão nessa guerra. Como disse o Pentágono ontem, os Estados Unidos estavam prontos para atacar, e o Irã não quis arriscar de novo. Ouça só. Inicie com uma mensagem à liderança militar do Irã. Para a liderança do KH e para a liderança da IRGC, estamos de olho em vocês. Nossas capacidades e exércitos são diferentes. Lembrem-se, não é uma luta justa. Sabemos quais recursos militares vocês estão movendo e para onde. Enquanto vocês estão tentando sair dos escombros, que é exatamente o que estão fazendo, saindo de instalações bombardeadas e devastadas, nós só estamos ficando mais fortes. Vocês desenterram seus últimos lançadores e mísseis sem poder repô-los. Vocês não têm indústria de defesa, sem capacidade de recompor suas capacidades ofensivas ou defensivas. Vocês só têm o que têm. Vocês sabem disso, e nós sabemos disso. Vocês podem mover as coisas, mas não podem realmente reconstruir. Vocês podem sair dos escombros por enquanto, mas não podem se recompor. Mas nós podemos. Estamos recarregando com mais poder do que nunca, e com informações de inteligência melhores. Ainda mais importante, informações de inteligência melhores do que nunca. Enquanto você se expõe com seus movimentos ao nosso olhar atento, estamos prontos para atacar. Contra sua infraestrutura crítica de uso dual, sua capacidade restante de geração de energia e seu setor energético. Preferimos não ter que fazer isso, mas estamos prontos para agir sob o comando do nosso presidente e ao apertar de um botão. O Pentágono também confirmou esta manhã que, até agora, 14 navios iranianos, ou navios vindos de portos iranianos, tentaram passar pelo bloqueio, mas nenhum deles conseguiu de fato. Hoje cedo, o Comando Central dos Estados Unidos divulgou um vídeo interessante da Marinha fazendo cumprir o bloqueio. Achei legal, confira. Luscar 4 aqui, é o navio de guerra 115 da Marinha dos Estados Unidos. Solicito que retorne ao porto de escala original no Irã. Confirmo, câmbio. Entendido, senhor. Muito obrigado. Entendido, senhor. Mudando para o Irã. Obrigado. Aqui é o navio de guerra dos Estados Unidos 115. Entendo que vocês voltarão ao porto de escala anterior no Irã. Aqui é o navio de guerra dos Estados Unidos 115 de prontidão no canal 16. Trump afirmou hoje que o Irã prometeu nunca mais fechar o Estreito de Hormuz, impedindo seu uso como arma contra o mundo. E vou ser honesto aqui, não tenho certeza de o quanto isso é verdade. Pode ser só o Trump tuitando coisas sem realmente pensar muito sobre isso. Porque, na realidade, o regime iraniano realmente não tem outra forma de pressão. Então, se o regime realmente sentir que está em uma crise existencial novamente, tenho certeza de que eles vão começar a atacar os países do Golfo e vão começar a fechar o estreito. É literalmente a única carta que eles têm. Mas a parte ruim para o Irã aqui é que, a partir de agora, a cada dia, a influência deles sobre o Estreito de Hormuz vai enfraquecer no longo prazo, claro, porque os países do Golfo agora sabem do que o Irã é capaz para se manter no poder. Eles estão dispostos a praticar terrorismo econômico e atacar países sem ligação com a guerra contra o Irã. E isso significa que esses países do Golfo vão diversificar suas rotas para depender menos do estreito. Já estamos vendo a Arábia Saudita transferir cerca de 40% do seu petróleo por meio de um oleoduto que atravessa o país até o Mar Vermelho. Então, eles estão tentando contornar o Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos estão fazendo algo semelhante, onde eles têm um oleoduto basicamente atravessando o Estreito de Hormuz e enviando o petróleo diretamente para o Golfo de Omã, onde os navios podem vir, pegar o petróleo e ir para onde precisarem. O Iraque também está falando sobre um oleoduto que atravessa o Oriente Médio direto para a Europa. Assim, eles não precisam passar pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz. Percebo que algumas dessas coisas não acontecem rápido. Construir um oleoduto entre continentes, por exemplo, leva muito tempo. Mas a longo prazo, os países vão se tornar menos dependentes do Estreito de Hormuz. E isso tira permanentemente a influência do Irã. Para a liderança iraniana, esse não é o único problema que podem enfrentar. Primeiro, precisam lidar com a reação interna causada pelo anúncio sobre o Estreito de Hormuz. Veja alguns desses canais pró-Irã no Telegram.
As pessoas estão realmente enlouquecendo. Aqui estão apenas alguns comentários sobre a reação do público iraniano quando ouviram esse anúncio. Um cara disse que está tão humilhado que quer morrer. Outro questiona: e o martírio do líder supremo e dezenas de altos comandantes? Se o Irã vai só abrir o estreito, qual o sentido dessas mortes? Ele diz que os líderes iranianos atuais traem os líderes que morreram por esta guerra. Claramente, o público iraniano não está satisfeito. E também estamos vendo uma reação negativa da mídia iraniana. A Farsa News do Irã está irritada com a postagem do ministro das Relações Exteriores, citada no início do vídeo. As pessoas no Irã estão confusas e as autoridades não explicam o que ocorre. Por que o Irã está abrindo mão de todo o seu poder de barganha? E vamos falar sobre outros trunfos que o Irã tem, e mais especificamente, o urânio enriquecido que está enterrado profundamente no território iraniano, porque parece que o Irã está disposto a abrir mão disso também. Primeiro, vamos dar uma olhada na declaração do presidente Trump. Essa declaração saiu hoje cedo, quase junto com as por exemplo sobre o Estreito de Hormuz. Afirma que os Estados Unidos receberão toda a poeira nuclear gerada por nossos grandes bombardeiros V2. Não será trocada nenhuma quantia de dinheiro. Esse acordo também não está de forma alguma condicionado ao Líbano. Os Estados Unidos tratarão separadamente com o Líbano e lidarão com o Hezbollah de forma adequada. Israel não vai mais bombardear o Líbano. Eles estão proibidos de fazer isso pelos Estados Unidos da América. Acredito que o pó nuclear mencionado pelo presidente Trump seja urânio enriquecido, cerca de 400 quilos, 900 libras, guardado em Esfahan e outros locais nucleares. Esse urânio enriquecido a 60% está perto do grau militar, facilitando sua transformação em bomba. Isso pode levar 1 ou 2 meses, mas não sabemos ao certo. Depende do tipo de instalação construída pelo Irã. Ainda assim, é muito perigoso ficar sob custódia iraniana. Por isso, os Estados Unidos querem recuperá-lo desde o início da guerra. Parece que o Irã aceitou devolver isso. O dinheiro mencionado por Trump é de outro relatório divulgado antes de sua declaração. Vamos analisar esse relatório para dar mais contexto. De acordo com esse relatório, os Estados Unidos estão considerando 20 bilhões de dólares em dinheiro pelo urânio que o Irã possui. O relatório diz que as negociações entre os Estados Unidos e os iranianos continuaram desde a última reunião. É provável que haja uma segunda rodada de conversas em Islamabad neste fim de semana para fechar o acordo. Segundo os termos discutidos, os Estados Unidos liberarão ao Irã cerca de 20 bilhões de dólares que são fundos iranianos congelados, e não dinheiro americano. E em troca disso, o Irã está disposto a abrir mão do urânio enriquecido que possui, não apenas do estoque de 60%, que é cerca de 400 quilos, mas eles têm outros estoques que estão enriquecidos um pouco menos. Então, provavelmente estão em 40%, 30%, talvez 50%. No total, eles têm cerca de 900 quilos de urânio enriquecido em diferentes níveis que vão entregar aos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos pressionam para que o Irã aceite uma moratória de 20 anos sobre o enriquecimento. Então, eles não vão enriquecer nenhum tipo de urânio para suas usinas nucleares. Mas o Irã está contrapondo isso com 5 anos. Isso é algo que já discutimos antes. Mas, atualmente, as negociações ainda estão em andamento para chegar a um número com o qual ambas as partes possam concordar. Trump se refere a esse relatório ao afirmar que o Irã aceitou abrir mão do urânio, mas os Estados Unidos não concordaram em liberar dinheiro nem ativos iranianos congelados. Na verdade, Trump teve uma ligação com a Bloomberg, e nessa ligação ele disse especificamente que os Estados Unidos não vão dar nenhum dinheiro, nem dinheiro dos Estados Unidos, dos contribuintes, nem vão liberar nenhum dinheiro iraniano congelado em troca do urânio. Pessoalmente, acho difícil crer que o Irã desista do urânio sem receber algo em troca. E neste momento, considerando o quanto a economia deles está sofrendo, não é irrealista supor que o Irã quer que o dinheiro congelado seja liberado, porque isso dá a eles uma tábua de salvação para basicamente sobreviver. Dá ao regime uma segunda chance. Eles podem superar a crise econômica e talvez reconstruir parte do que foi destruído na guerra. Isso também seria possível com o alívio das sanções. Talvez os Estados Unidos ofereçam alívio das sanções em vez de dinheiro. Só saberemos quando o acordo for finalizado e os detalhes publicados. Mas parece, apesar de todas as reportagens que negam se os Estados Unidos estão dando dinheiro ou não, parece que o Irã está disposto a abrir mão do urânio enriquecido, o que definitivamente é uma boa notícia.
Hoje é sexta-feira, e se houvesse uma reunião com os iranianos em Islamabad, alguém dos Estados Unidos precisaria sair logo, pois o voo dura cerca de 16 horas, mesmo de jato particular. Então, devemos saber muito em breve se haverá uma reunião ou não. Então, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo, caso tenhamos mais informações. Assim que houver novidades, trago atualizações para vocês no próximo vídeo.